Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. A minha saudação a todos vocês que estão ligados conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. É uma alegria, estamos juntos a partir de agora para a edição de hoje da nossa entrevista do dia. É sempre o espaço do telejornalismo local, os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, aqui na minha, na tua, na nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. Diariamente a gente está nesse espaço do telejornalismo local. Eu recebo aqui nos estúdios convidados da nossa comunidade para tratar dos mais diferentes, mais diversos assuntos que movimentam o nosso dia a dia. A entrevista do dia tem o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas, um novo conceito de lazer aqui no coração da Serra Gaúcha. Agora você não precisa mais sair de Farroupilha para ir até as águas termais, porque temos águas termais em Farroupilha. Visite Termas Clube Parque das Águas. A nossa programação e esse programa também aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Ainda vocês podem nos acompanhar também pelo Facebook TV Serra Farroupilha, esse programa na íntegra. Também tem o nosso canal no YouTube TV Serra Farroupilha. Ali tem todos os conteúdos que são produzidos pela nossa TV Serra. Tem ainda o Instagram e também o nosso site. Vai lá, www.tvserra.tv. O bom da história no site é que, além dos conteúdos do dia, também tem um streaming com a programação 24 horas. Está passando nos canais da TV, simultaneamente está passando também na internet, na rede mundial de computadores, no nosso site. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra Farroupilha a presença, então, da doutora Franciele Baú e também da doutora Bianca Baú Porto, da equipe do escritório de advocacia Baú Porto e Couto, aqui do nosso município de Farroupilha. Está cada vez mais em alta o desejo das pessoas em buscarem, em terem a cidadania italiana. Até porque nós estamos numa região que temos uma referência muito grande com a colonização italiana e com a raiz a partir da própria Itália. Enfim, e muitas pessoas viajam à Itália, muitas pessoas querem ter a cidadania italiana. Mas vem cá, como é que a gente faz a cidadania italiana? Quais são os passos? Tem etapas que a gente faz aqui, depois temos etapas fora do país. Enfim, como a gente faz todo esse processo? Leva muito tempo. Qualquer pessoa pode encaminhar, é necessário ter algum profissional que auxilia. Enfim, tudo isso nós vamos falar no programa de hoje, porque a equipe do escritório Baú, Porto e Couto é especialista na orientação para a obtenção da cidadania italiana. Inclusive, no sábado nós teremos um evento aqui em Farroupilha, o escritório está apoiando também, é um evento que a Inchet está vindo para cá, a equipe da Inchet está vindo para cá para orientar, para falar sobre o que é a cidadania italiana. Por isso, hoje nós vamos conhecer um pouco mais do que é a cidadania italiana e como a gente faz a cidadania italiana. Eu quero cumprimentar as nossas convidadas, iniciar cumprimentando a doutora Franciele. Doutora, prazer recebê-la nos estúdios. Olá, tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês hoje, né, participando desse programa. Ótimo. E obrigada pelo convite. E quero cumprimentar também a Bianca Baú Porto, que também é advogada, integrante do escritório Baú Porto e Couto. Bem-vinda, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, pelo convite.
Ótimo, com certeza. Bom, eu gostaria inicialmente, acho que a doutora Franciele pode falar um pouquinho para nós também, apresentando brevemente o que é o escritório Baú, Porto e Couto, especialista na orientação, no encaminhamento também da cidadania italiana. Não é só isso que vocês fazem, mas também fazem isso, né? Isso. Na verdade, nosso escritório começou, né, desde 1997, com a Clarice, né, a nossa colega. Vereadora Clarice. Isso. Né? Posterior a isso, a fomos mãe da agregando. É a minha mãe, a irmã da doutora Fran. É um escritório familiar, então, né, nós fomos agregando pessoas ao longo dos anos. Com a cidadania italiana, especificamente, a gente trabalha há alguns anos, acredito que em torno de 5 ou 6 anos, salvo engano, não é muito tempo. Mas nós trabalhamos em todas as áreas do direito, né? Nós temos os profissionais que fazem a parte civil, o trabalhista, criminal, criminal. Enfim, é um escritório que a gente é um escritório completo, né? Completo. Exato. Quantos anos do escritório? Foi em 97. 97, então, mais de 25 anos. 25 anos, 25 né? anos de atuação na cidade. De atuação na cidade. Isso. É claro que, como você colocava, tem a parte civil, a parte criminal, tem a parte trabalhista, enfim, tudo que as pessoas podem ter dúvidas, o escritório Baú, Porto e Couto oferece orientação, né? Exatamente. Deixa eu complementar a fala da Fran, que ela acabou se passando. Nós somos em 5 advogados, né? Então, começou com a doutora Clarice, a minha mãe, irmã das meninas, da Fran e da Sayuri. Depois veio, então, a Fran, a Sayuri, eu e o Bruno. Então, por isso que a gente fala que somos um escritório familiar, né? Sim. O Bruno, ele é meu noivo, então acaba, fazendo a equipe completa com essas 5 pessoas. E este ano a gente, então, agregou mais um profissional, que é a Raquel. E estamos com uma estagiária também, a Nadiele. Então, a gente tem que falar o nome de todos, porque todos contribuem para ser o que nós somos hoje, né? Com certeza. Bom, e como é que começou essa ligação de vocês, enfim, esse trabalho na área da cidadania italiana? Vai, Bianca, vai lá. Então, a gente sempre soube que éramos, né, descendentes de italianos. Sim. O meu avô, para quem não conhece, né, o Plínio Baú, ele sempre falou italiano com a gente, sempre, né? O dialeto, o né? dialeto italiano. O italiano. Então, e a gente tinha informação de que o cartório de onde a certidão dos pais do meu avô, no caso do Plínio, teria pego fogo, né? O cartório de Garibaldi teria pego fogo, teria incendiado e todos os documentos se perdido. Sim. Então, é aquela famosa situação, pegou fogo e agora? Perdi o direito à cidadania. Foi tudo. Foi tudo. E por muitos anos a gente seguia essa linha assim, e que a gente vê que muitos clientes nos procuram com essa linha também de entendimento do tipo, a gente não tem mais direito, perdemos e agora, né, deu, não vamos ter cidadania italiana. Eu não tenho mais os documentos, perdi, estava lá em casa, não sei, desapareceu. E a partir disso a gente começou a buscar, enfim, a gente teve a ajuda de uma pessoa para fazer, então a nossa cidadania, o nosso início foi buscando a nossa cidadania. Vocês fizeram o projeto piloto, então, né? Isso mesmo. E aí, a partir da nossa cidadania, a gente começou a ver que era um momento bom para a gente trabalhar nisso também, e que a gente começou a agregar conhecimento, porque tem que ter conhecimento, tem que ter a parte de pesquisa, enfim, não é uma situação fácil de se lidar, né? Até porque é muita documentação. E aí optamos por começar a trabalhar nesta área também. Inicialmente, incrementando esta área dentro do portfólio do escritório, Isso. né? Inicialmente nós trabalhamos apenas com a parte das retificações, das correções dos documentos, e aí depois fomos agregando então todo o procedimento da cidadania italiana que a gente passou a trabalhar nessa área, né? Com certeza. Bianca, como saber se eu tenho cidadania ou ascendência italiana, melhor dizendo? Explica para nós o que é ascendência italiana. Isso. Nós somos descendentes dos nossos dos nossos pais, dos nossos avós, e do ascendente é o italiano. Então a gente tem que buscar descobrir quem é o italiano. Como nós fazemos isso? Às vezes pode até se tornar difícil, mas é muito simples. Qual é a pessoa mais antiga que tem da tua família?
é o teu avô, é o teu bisavô, vai lá e conversa com essa pessoa. Tenta extrair todas as informações possíveis dele, porque ele vai ser a chave disso tudo. Ele pode te passar informações super necessárias, importantes, para descobrir o italiano, né? Aquele que, no caso, lá de cima. Conversando com essa pessoa mais antiga da tua família, a próxima etapa é montar a árvore genealógica. E montar a árvore genealógica é muito simples. A gente fazia isso na escola e a gente reproduz isso agora. E é fantástico o que a gente descobre só pegando uma folha de papel, uma caneta e começa iniciando por ti. No caso, vamos supor eu, né? Bianca, coloquei meu nome, depois acima os meus pais, depois os meus avós, os meus bisavós. Eu tinha informação até os meus avós. Mas as meninas do avô dela, mas bisavô meu. Então, eu consegui, né, acrescentar a árvore genealógica até o meu bisavô. E assim a gente chegou no italiano da nossa família, né, com as informações que a gente tinha das pessoas mais abaixo da árvore. Então, é super simples. Pega uma folha de papel e vai fazendo a tua árvore genealógica até as informações que tu consegue. Parei em tal informação, não consigo mais. Então, vai nos cartórios e começa a solicitar certidões de nascimento, de casamento, de óbito dessas pessoas, porque lá vão ter informações importantes. E é importante falar aqui que a certidão que tu tem que solicitar no cartório é uma certidão em formato de inteiro teor. Porque normalmente a gente tem em casa... Ela vem a simplificada. A simplificada. Mas e essa, não... na verdade, tem poucas informações, Sim. até porque é para uso geral. Para a cidadania, temos que ter as certidões em inteiro teor, porque ali vão ter todas as informações que constam no registro. E claro, né, com essas informações a gente consegue, então, chegar no italiano. Essas são as dicas, né, principais que a gente dá. Mas a gente sabe que muitas pessoas não têm contato com familiares, né, às vezes nem com o próprio pai, enfim. O que fazer nesse caso? Então, nós temos uma equipe que eu me orgulho muito de falar, especializada em buscas de cidadania, de certidões. Certidões. Que nós temos também um acervo muito grande, né? Nós temos livros, a gente conta com mapeamento, com muitos sobrenomes, então a gente já conseguiu estender esse trabalho, fazer um mapeamento bem grande mesmo. Então, dificilmente a gente não encontra a certidão. Claro que pode acontecer, né? A gente ter dificuldade de encontrar uma certidão, sim. Mas a gente tem um acervo muito grande e pessoas capacitadas para conseguir solicitar essa certidão, buscar essa certidão, pesquisar essa certidão. Com certeza. É porque daqui a pouco muita documentação acabou se perdendo, por exemplo, se tem lá de cartórios que ou fecharam, ou enfim, N situações, extravio de documentação, e a pessoa, já não tem a documentação, acho que não dá, não adianta. Não é por aí, não custa tentar, né, doutora Franciele? Se a pessoa não consegue sozinha, chega num ponto que buscou e travou em certo ponto, o ideal é buscar uma assessoria, buscar uma ajuda para seguir os passos restantes, né? Porque não é só a questão de perda de documentos, de cartório que pegou fogo, ou que teve uma enchente, se perderam e se destruíram os documentos. É a questão que os italianos, antigamente, eles tinham um costume de mudar de cidade muito constantemente. Sim. Então, às vezes, eles casavam no lugar, tinham um filho numa outra cidade, daí até o outro filho em outra cidade. E os documentos ficavam dispersos. Daí, às vezes, tu acha, não, mas o documento do fulano está em tal cidade. Tu procura lá, não tá. Tu procura em toda a região, não tá. E aí tu vai achar lá em outro estado, às vezes, né? Então, por isso que é importante sempre conversar com os idosos da família, né? Até para dar atenção a eles, que eles precisam, e também para te entender a história da tua família, porque a gente fazendo essas pesquisas, essas buscas, a gente tem tanto conhecimento da história da família que chega a ser impressionante o que a gente acaba descobrindo nesse passo da cidadania, né? Daqui a pouco, não tendo a certidão de nascimento, sei lá, do bisavô, do avô, e tendo, por exemplo, a certidão de óbito, vale, não vale? Ajuda. Ajuda. Obrigatoriamente, para conseguir a cidadania italiana, tem que ter todas as certidões de nascimento. E casamento. Nascimento e casamento. E casamento. Alguns óbitos, e dependendo da situação, da forma que tu escolhe a cidadania, né? Não são... Às vezes se pede só o óbito do italiano, dependendo da idade, dependendo do ano que aconteceu. Se tu optar por fazer a cidadania pelo consulado e aguardar o consulado, obrigatoriamente todos os óbitos de todos
os que fazem parte da tua linha. Então, temos que ter sempre nascimento e casamento. Se faltar uma dessas, pode acontecer de tu não ter a cidadania. Reconhecida, né? Reconhecida. Com certeza. Bom, vamos passar aqui brevemente quais são o checklist de documentos, né? Então, certidões de casamento, certidões de nascimento. Primeiro, certidão de nascimento do italiano. Do italiano, tá? Isso. Aí, casamento e óbito dele, né? Sim. E aí depois vai seguindo até chegar no requerente, nascimento, casamento e óbito. Colocamos os óbitos porque pode ser que sejam necessários, mas geralmente não precisa. Certo. Fora isso, é uma certidão negativa de naturalização, que é o quê? É provar que o italiano não se naturalizou brasileiro. Porque se ele se naturalizou brasileiro, não tem mais direito à cidadania. Então, nós precisamos dessa certidão negativa que é emitida pelo site do governo. Então, a gente consegue isso. Fora isso, a documentação restante, os teus documentos pessoais e, dependendo da forma de reconhecimento da cidadania, tem alguns documentos peculiares de cada tipo de reconhecimento. Mas são necessárias as certidões de nascimento, de casamento, claro, do italiano, mas depois, eu vou pedir, vou entrar, né? Tá. Então tem que ter os meus dados também, eu preciso de certidão de nascimento e casamento dos meus pais, Sim, tudo isso. Isso. Dos pais, do italiano até o requerente. Até o requerente e os filhos do requerente, se eles tiverem. Olha só. Né? Todas essas precisam ser juntadas, apostiladas, né? Que é a apostila de Haia, porque o que é a apostila? É garantir a autenticidade da certidão, dizer que ela é verdadeira e válida e autêntica, que não é uma fraude. E com essa certidão apostilada, temos que fazer a tradução para o idioma italiano, com um tradutor juramentado, inscrito na junta comercial do estado em que ele está fazendo a tradução, e apostilar também essa tradução para dizer que ela também é válida. Também é válida. Então, são esses documentos que a gente precisa. Eu ouvi muito das pessoas falarem assim, eu estou encaminhando, meu irmão está encaminhando a cidadania italiana. Quando ele fizer, vai ficar mais fácil para mim. Tem a ver? Tem. Sim e não? Sim parte dos e documentos. Não, e depende. Sim e não, e depende. Explica para nós, Bianca. Se ele já encaminhou, se ele já foi reconhecido, então ele tem uma cópia dessa documentação. Ele tendo uma cópia dessa documentação facilita, porque a gente solicita certidões nos cartórios, então a gente sabe aonde ir. A gente não tem que fazer uma pesquisa de documentos, a gente já tem eles. Vai mais rápido até a fonte. Vai mais rápido até a fonte, exatamente. No caso de ir para a Itália, se ele reconheceu na Itália a cidadania, ele pode solicitar no Comune a devolução da sua pasta, mas os comunes não são obrigados a devolver essa documentação. Então, depende do comune onde esse requerente reconheceu a cidadania e se ele teve essa pasta devolvida. Se ele não teve, então só vai ter as cópias. Então, esse vai facilitar esse outro familiar só vai ter as cópias dele e vai facilitar a montagem da pasta. Mas a documentação encaminhada não dá para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V? Não dá para fazer. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, porque a gente precisa de certidões atualizadas, apostiladas e traduzidas. E tudo isso tem que ser atualizado. Então, a gente não consegue, muitas vezes, ocupar essa documentação. Com certeza. Bom, eu vou pedir licença às nossas convidadas, a doutora Bianca e também a doutora Franciele, que são nossas convidadas, equipe da Baú Porto e Couto, escritório de advocacia aqui do município de Farroupilha, que além de tantas atuações na área criminal, na área trabalhista, na área também de outras áreas do direito, também tem especialidade na área do encaminhamento, da orientação e da busca, da obtenção da cidadania italiana. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia. Atenção região, Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha.
Iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Bitcom é mais que conexão na fibra, é experiência. Contratando os planos de 360 ou 240 MB, você embarca em uma aventura por mundos cinematográficos. São filmes, séries e desenhos online grátis para aproveitar com toda a família. Além de instalação isenta, sem fidelidade e sem consulta de crédito. Prepara a pipoca e nos chama no WhatsApp 0800 643 36590. Bitcom, internet de verdade. Existe o consumismo e o consumo consciente. Existe o individualismo e a cooperação. Para tudo existe alternativa. Nós somos o Sicredi, uma alternativa que alia suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atuamos. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis.
Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. Olha quem chegou, chegou pra alegrar. Farroupilha agora tem preço baixo, Vantajão Atacado, ao lado da Colombo. Vem pro Vantajão. Preço baixo é preço Vantajão. Estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. É a minha, é a tua, é a nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui diariamente. A gente está aqui com a entrevista do dia, sempre com convidados da nossa comunidade. A entrevista do dia tem o patrocínio do Termas Clube Parque das Águas. É um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Em breve vem aí o Parque das Águas, o Termas Clube Parque das Águas Indoor. Você vai se surpreender com o projeto. Aguardem, é logo em seguida, você vai ficar impressionado. São nossas convidadas hoje aqui nos estúdios, as advogadas que atuam na equipe do escritório de advocacia Baú, Porto e Couto, a doutora Franciele Baú e também a doutora Bianca Baú Porto, que estão com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Serra. A gente fala um pouco mais sobre a questão da cidadania italiana, conhece o que é a cidadania italiana, como a gente faz, vocês já viram a questão da documentação, não são tantos documentos, mas daqui a pouco são documentos difíceis de serem acessados, porque são de pessoas antigas, né? Envolve, além do pai e da mãe, envolve o avô, o bisavô, não sei mais o que, até o italiano que partiu lá da Itália, que veio para cá a partir de 1875, quando chegaram os primeiros descendentes de imigrantes italianos aqui na nossa região. Bom, as doutoras nos orientaram, nos falaram sobre a documentação básica. Doutora Franciele, reunida a documentação, o que se faz depois? Como que acontece todo o processo? Aí, tu tendo todas as certidões em mãos, primeiro tu tem que fazer uma análise delas, para definir a forma que tu vai fazer o reconhecimento da tua cidadania. Hoje nós temos 3 formas de reconhecimento. 3 formas. Né? Que é a escolha e esperar o consulado chamar, então tu faz a inscrição no consulado do estado onde tu reside e aguarda eles chamarem a fila. Segunda forma, residência na Itália, que é a forma administrativa, então tu passa um tempo residindo na Itália para ter a cidadania reconhecida diretamente lá. Esse tempo da Itália tem um período mínimo? É uma média de 3 meses. 3 meses. Né? Pode demorar menos, temos situações que já em 30 dias a pessoa reconheceu a cidadania, mas tem, no período de pandemia principalmente, teve clientes que até 6 meses tiveram que ficar lá. E a terceira via, que hoje é a mais indicada, né, que a gente trabalha mais em cima desta via no sentido de facilitar para o requerente, é a via judicial. Então essas 3 formas, quando tu escolher a forma que tu quer, a gente faz a análise da documentação. Por que a análise? Para identificar erros, para identificar possíveis impedimentos da cidadania, né? Então essa análise é importante principalmente na questão das divergências que as certidões têm, porque se tu olhar uma certidão, né, até as nossas já provavelmente tenham erros, mas com certeza dos nossos pais vão ter divergências de nomes, de datas, de locais. Daqui a pouco acrescentou um I, tirou um I, faltou um N. São erros de grafia, né? De grafia. Na e às hora vezes de falta de conhecimento, porque antigamente as pessoas não eram obrigadas a apresentar um documento de identidade ou um documento de nascimento para fazer um registro.
Então, chegava lá o meu avô, né, hoje nasceu o meu filho, vai ter o nome tal, né, filho meu e da minha esposa, ela com 40 anos. Mas ela tinha 35 anos. Sim. Né? Ou, um caso da nossa família que aconteceu. O meu avô, quando registrou os filhos, eles tiveram 12 filhos. Prole numerosa, hein? 6 filhos foram registrados com o nome do pai sendo Jorge Luiz Baú. E 6 filhos foram registrados apenas em nome de Luiz Baú. Então, para te ir para a Itália reconhecer a cidadania, como assim? Se um é filho do Jorge e o outro é filho do Luiz, e tu está dizendo que é filho da mesma pessoa. Então, isso tudo são questões de análise e de correções. Sim. Né? Não são todos os erros que obrigatoriamente têm que ser corrigidos, né, que vão impedir a cidadania, mas a grande parte dos erros das certidões, principalmente das pessoas já falecidas, é importante que sejam feitas essas correções para deixar as certidões o mais correta possível, para evitar que haja uma divergência e que tenha que justificar ou que haja um impedimento na tua cidadania por eles entenderem que talvez não seja a linha de descendência correta. Com certeza. Então, essa parte da análise é a mais importante. É eu digo, é né? fundamental para te reconhecer a cidadania. É o X da questão. É o X da questão. Porque é aí que tu vai ir com segurança, sabendo que tu realmente vai ter o reconhecimento da tua cidadania e que lá na frente, depois de feito todo o passo, de ter todo o custo que é uma cidadania e ter uma frustração de não ter o direito. Em média, claro que são cada uma das 3 alternativas, das 3 opções, melhor dizendo, elas têm caminhos diferentes, né? Em média, quanto tempo demora? O que a gente pode colocar? Sim. Doutora Bianca. Via consulado, a gente fala de mais ou menos 15 anos para as famílias serem convocadas para apresentar a documentação. Uma média de 15 anos. Sim. Pode variar um pouco para mais, um pouco para menos. Como para menos, sim. Mas é uma média de 15 anos via consulado. A via administrativa, que é ir para a Itália, como a Franciele falou, uma média de 3 meses, né? Mas a gente tem... Só uma ressalva, né? Depois que a documentação estiver pronta. Sim. Sim. Não adianta ir para a Itália antes, né? Não adianta ir para a Itália sem documentação nenhuma. Você faz turismo, não encaminha a cidadania, né? Mas a gente leva um tempo também para organizar essa documentação no Brasil, né? Então, a gente precisa desse tempo trabalhado aqui, organizado aqui, para depois a pessoa ir para lá. Na Itália, então, mais ou menos 3 meses de reconhecimento demora, sendo que já tivemos clientes com 30, 40, 50 dias, como também já ultrapassou os 3 meses. E a via judicial, hoje, está levando uma média de 2 anos. Mas também temos já processos, né, de famílias que foram reconhecidos em menos de 1 ano. Menos de 1 ano, sim. Mas claro que a gente não pode prometer prazo, porque a partir do momento que o processo é distribuído na justiça, é lá que vai acontecer, né? Todos depende os passos, do trâmite, depende isso. do juiz, depende do tribunal que vai cair. Então, a gente já conhece alguns juízes, a gente já sabe mais ou menos qual é o entendimento, se vai ser mais rápido, se vai marcar audiência logo ou não. Mas mais ou menos uma média de 2 anos para o reconhecimento via judicial. Certo. Não, é importante colocar porque, por exemplo, eu não imaginava com a busca da cidadania via consulado que pudesse levar uma média de 15 anos. Eu colocava lá de 3 a 5 anos. Então, a pessoa fica à livre escolha. E qualquer uma das 3 opções, a cidadania que vem depois, ela tem o mesmo valor? Sim. Quer dizer, tu é reconhecido cidadão italiano. De qualquer meio que você tomar. Independentemente da forma que tu reconheceu. É importante falar aqui também que o processo judicial, que é esse que tu não precisa viajar para a Itália, já é um benefício, né? Para quem não tem a disponibilidade de ir para a Itália e ficar residindo lá por 3 meses. Tu fica na tua residência. Se tu mora no Brasil, tu fica no Brasil. A única coisa que a gente precisa de ti é que tu assine uma procuração para um dos nossos advogados lá na Itália poder te representar perante o tribunal italiano. Porque toda a questão judicial não se dá na justiça brasileira, se dá na Itália. Justiça italiana, nos tribunais italianos, de onde o teu italiano nasceu. Da região de onde o teu italiano nasceu. É da região do Vêneto? É lá que vai. É lá. E também, o bacana deste processo judicial é que tu pode incluir
mais de um familiar. Nós temos processos com 27, 25, 20, 15, 10, 5 da mesma família, podendo fazer um único processo para todo mundo. Então, esse é o bacana também, porque tu consegue dividir os custos com a família toda, né? A gente pede também, para explicar aqui, para deixar clara essa parte, que não ultrapasse 20 requerentes. Porém, nós temos processos que a gente já ultrapassou. O que pode acontecer? Esse processo ele pode chegar lá na Itália, o juiz analisar a documentação e falar, não, a gente precisa dividir essa família, porque tem muitos requerentes. É a questão de entendimento, para facilidade de organização. Né? Isso. Então, a gente ouviu relatos de que sim, houve a divisão dos processos por causa da quantidade de requerentes, mas com a gente nunca aconteceu. Mas o bacana é isso, de tu poder agregar, né? Tu pode agregar o irmão, o primo, os tios, enfim. Quanto mais pessoas, melhor. E desde que sejam descendentes, né? Do mesmo italiano. Do mesmo italiano, sim. Do mesmo italiano. Ter o sobrenome italiano já é o suficiente? Sim e não. Não. Não quer dizer que o teu sobrenome seja italiano que tu vai ter direito à cidadania italiana, porque temos alguns impedimentos. Tem que buscar a raiz lá, né? Exato, porque nós temos alguns impedimentos ao reconhecimento da cidadania. Por exemplo, os italianos que vieram da região do Trento, na Itália, na época da imigração, esta região pertencia à Áustria. E então, hoje eles não são mais considerados italianos. Então, não temos como fazer cidadania para esses descendentes de italianos que vieram da região do Trento. Do Trento. Até 2010 era possível o pessoal fazer o reconhecimento desses, né, através desses ascendentes, né, desses italianos, porém mudou a legislação na Itália e agora não se consegue mais. Então, tu ter o sobrenome italiano facilita porque, bom, eu tenho uma descendência, ok, vamos começar as buscas a partir dali, mas não te garante o direito. E tu não ter o sobrenome italiano também não quer dizer que tu não tenha direito à cidadania. Porque para ter o reconhecimento, tu não tem que ter o sobrenome italiano no teu documento. Né? Tu pode ter qualquer sobrenome aqui no Brasil e lá atrás, nem que seja tua bisavó é italiana, tu consegue ter o reconhecimento da cidadania. Bianca, quais são os benefícios da cidadania italiana? Quem busca a cidadania italiana, quais são os benefícios que passa a ter? Sim, acho que o principal benefício é ser um cidadão italiano, né? Pelo mundo. Ser um cidadão europeu. É ter liberdade de entrar e sair a hora que quiser, sem precisar comprovar, né? O que eu estou fazendo, sei lá, em Portugal? Não preciso falar que eu estou indo lá para estudar, ou passear, que eu vou ficar 2 meses, eu não preciso comprovar a minha residência. Não, eu apresentando o meu passaporte, o vermelhinho, é o suficiente. Eu não, a princípio, não vou ser barrada por este motivo, né? Então eu vou ter livre acesso à União Europeia. E claro, falando de benefícios, a gente fala então, se a gente for residir na União Europeia, a educação, né? A gente tem acesso à educação, a gente tem acesso à saúde, a gente tem acesso à aposentadoria. O que mais na Itália? Na verdade, tu é um cidadão italiano como aquele que nasceu na Itália. Então, todos os direitos que ele tem. Você passa tem. do mesmo tratamento. Isso, você vai ser tratado como um cidadão europeu. Sim. Né? As pessoas vão te ver, vão te tratar como um cidadão italiano. Independente do lugar que tu estejas. Exatamente. Né? E também a questão de entrar nos Estados Unidos hoje, né, para quem tem o passaporte brasileiro, quem é brasileiro, tem que fazer o passaporte, tem que fazer o visto americano. Né? Senão não entra. Senão não entra, tem que passar por uma entrevista, enfim, apresentar uma documentação super extensa. Quem é cidadão italiano, quem tem o passaporte vermelho, ele simplesmente entra no site, né, enfim, o visto que se chama ESTA. Então, tu paga uma taxa, né? Se eu não me engano, eu posso estar até me equivocando aqui, mas é menos de $20 essa taxa. E pronto, tá liberado. E tu tá liberado, tu pode entrar nos Estados Unidos. Então, tu não vai precisar fazer aquele visto, né? Passar com toda a documentação, entrevista, não, nada disso. Tu simplesmente acessa o site, emite o visto, paga a taxa, emite o visto e vai para os Estados Unidos. Então, eu acho que isso sim
é uma grande facilidade, né, para quem tem o passaporte europeu. Olha que interessante, né? Ou seja, abre muitos caminhos, né? Sim. Facilita muitos Até caminhos. a questão de investidores, né? Se tu tem o passaporte italiano, tu tem um valor bem menor que tu pode investir nos Estados Unidos, na própria Itália, na própria União Europeia. Então, para quem é investidor, também é um ótimo benefício. Com certeza. Bom, talvez o pessoal que está nos acompanhando ficou com dúvidas, tem muitas dúvidas, e eu costumo dizer que cada caso é um caso, Claro. né? Então, a melhor orientação é procurem o escritório de advocacia Baú, Porto e Couto. As meninas aqui, mais a equipe que está lá na retaguarda também, Isso. são especialistas na orientação também. Eu vou fazer a busca da cidadania via consulado. Quem decide é o cidadão, né? Mas para a gente tomar a decisão, a gente tem que conhecer, né? Olha, se tu fizer por esse caminho, vai ser assim, assado. Se tu fizeres por outro caminho, vai ser da outra forma. E aí a pessoa decide, não, eu quero entrar administrativamente. Não, eu quero reunir a documentação e quero ir morar na Itália para facilitar esse caminho. Beleza. Mas assim, é recomendável, não faça sozinho, porque vai fazer mais do que uma vez, com certeza, né? Vai perder muito tempo, Vai perder né? tempo, né? A gente percebe muito isso de pessoas que falam, eu estou há 5, 10 anos buscando documentação. E não saio do lugar. De verdade, gente, as pessoas nos procuram que estão há anos buscando uma certidão. E não é querer, né, falar, mas assim, a nossa equipe realmente ela é muito boa nessa questão de buscas, de pesquisas, e às vezes, em um dia, a gente consegue encontrar essa certidão que essa pessoa está há anos procurando. Então, realmente, né, procurar um escritório profissional que entende do assunto é primordial. É primordial. Primordial. Facilita. Né? Facilita e economiza, né? Com também, certeza. Porque a gente ganha em dinheiro em e em tempo. Exato. Então, são coisas que as pessoas têm que levar em consideração. Com certeza. Né? Eu acho que sim, a pessoa quer fazer sozinha, acha que consegue, é válido, lógico, né? Pode tentar. A pessoa tem a liberdade. Tem a liberdade sim. e pode conseguir, com certeza, né? Mas tu tendo uma orientação, né, de alguém que já trabalha na área, que sabe os passos, vai te facilitar muito. Com certeza. Bom, Bianca, coloca para nós os contatos, enfim, passa o endereço, o que a gente pode colocar também da Baú, Porto e Couto Advocacia. Então, o nosso WhatsApp é 54 3412 0491. 3412 0491. Tá. O nosso e-mail é adv de advogado, então adv@bauportoecouto.com.br. O nosso Instagram e Facebook é o nome do escritório, Baú, Porto e Couto Advocacia. Muito fácil, então. Sim. Só repetindo o telefone 3412 0491. É isso, né? Perfeito. Depois também pelas redes sociais, tem o próprio site também. É muito fácil. Endereço, vocês estão ainda aqui na Pinheiro Machado? Não, nós Mudou. estamos em endereço novo. Opa! Rua Ângelo Antonello, número 93, sala 42. Ângelo Antonello, 93, sala 42, próximo a? É o edifício Dona Ruth. Dona Ruth. Em frente à Sacola da Vida. Ali em frente à Sacola da Isso Vida. mesmo. Bem tranquilo. Em frente do Chabar, ponto, Em né? frente do Chabar, Todo do caminho mundo do conhece. trem. Caminho do trem, muito fácil, né? Perfeito. Bianca e doutora Fran, muito obrigado pela presença aqui. Sempre que vocês precisarem, a gente pode voltar ao assunto também, porque hoje, como a gente disse, foi mais um quebra-gelo, né? Sim. E aproveitando para divulgar também, no sábado, dia 26, nós teremos aqui, então, uma equipe especializada no encaminhamento também da cidadania italiana, que faz o processo lá na Itália. A Inchet, é isso, né? Isso mesmo. Só desculpa, sábado é dia 19. Sim, perfeito. Né? Eu falei dia Isso, 26, perdão. Dia 26, mas dia 26, isso, sábado, dia 19, em Farroupilha. Terça-feira, vão ser 4 eventos. 4 eventos. Né? Então, aqui em Farroupilha vai ser no sábado. Na terça-feira será em Bento Gonçalves. Na sexta-feira será em Caxias do Sul e domingo será em Garibaldi. Estou sem a minha cola, por isso que é difícil de gravar, mas é isso aí. São 4 eventos, mas também quem entrar em contato conosco, a gente pode encaminhar o link
dos 4 eventos, a pessoa Sim. faz a inscrição, enfim, tudo certinho. Com certeza. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Ótimo. E assim nós vamos chegando ao final da nossa entrevista do dia. Gente, muito obrigado pelo prestígio de todos vocês. Foi uma alegria ter estado com vocês. Hoje a gente conheceu um pouco mais do que é a cidadania italiana. Se você gostaria de conhecer mais, se você gostaria de encaminhar, daqui a pouco você tem muitas dúvidas. Calma. Vá até a equipe da Baú, Porto e Couto Advocacia. As meninas, a equipe vai orientar vocês da melhor forma. Então, vai lá com tranquilidade. Sou pessoal muito especializado na orientação. Você vai ganhar tempo, você vai ganhar dinheiro também. Então, vai com calma, procura a equipe lá que o pessoal vai orientar da melhor forma possível. Um grande abraço a todos vocês. Até amanhã com mais uma edição da nossa entrevista do dia. Eu estarei aqui com vocês.